Estamos de volta ao nosso Tira Dúvidas, que conta com a participação dos professores César Garófalo e Deliana Demarques. Lembrando que você também pode fazer sua pergunta sobre as aulas de hoje, pelos nossos canais de comunicação que estão aparecendo na sua tela. Enquanto nós recebemos as perguntas, vamos relembrar os temas das aulas de hoje. Professora Eliana, quais foram os conteúdos abordados nas suas aulas? Bom dia. O conteúdo do 8º ano do ensino fundamental foi expressões algébricas e equações do 1º grau. E do 9º ano do ensino fundamental foi geometria, teorema de Tales. Muito obrigada, professora. E no ensino médio, professor César, quais foram os conteúdos abordados? Primeiramente, olá, tudo bem? Os conteúdos foram média aritmética e média aritmética ponderada. Muito obrigada. Agora que nós já relembramos as aulas, nós vamos passar para as perguntas. A nossa primeira pergunta veio do Pedro, da Escola Estadual Oscar Arthur Guimarães. Ele está no 9º ano. Existe uma única regra para teorema de Tales? E eu vou juntar a pergunta dele com a do Adrian, da Escola Estadual Sinhana Borges, em Sacramento. Qual é a fórmula do teorema de Tales? Você pode responder para a gente, professora? Sim, muito obrigada pela pergunta, O teorema de Tales, ele é muito utilizado, inclusive eu retomei, sobre a história do teorema de Tales, que calculou uma altura muito alta, que é a pirâmide de Kelps, Então, o que o teorema de Tales se fundamenta? Um feixe de retas paralelas, por exemplo. Eu tenho aqui uma reta, vou tentar fazer paralela, ok? Então, uma outra reta paralela e uma outra reta paralela, ok? Então, nós temos aqui 3 retas paralelas cortadas por 2 retas transversais, Então, ele mostra, que a medida desse segmento, então, vou chamar o segmento AB, é dividida, então tem uma razão, de B sobre C, dividida por essa medida aqui, corresponde à mesma razão em proporção, dessa medida, que eu vou chamar de A', B', e daqui até aqui, C'. Então, respondendo a outra pergunta, qual que seria a fórmula do teorema de Tales? Eu tenho esse segmento que eu chamei de AB. Então, o segmento AB, certo? Dividido por esse segmento que eu chamei de BC, é igual à mesma medida desse segmento, que eu vou chamei de A', B', dividido pela medida desse segmento, B', C'. Uma próxima oportunidade, a gente vai usar números, para poder resolver. Ok? Muito obrigada. Muito obrigada. Agora, a nossa próxima pergunta veio da Bárbara, da Escola Estadual Anita Brina Brandão, aqui em Belo Horizonte. A Bárbara está no 3º ano. Qual a diferença entre a média aritmética e a média aritmética ponderada? Vamos lá, então. Acho que não precisa nem dar o exemplo, O que acontece? A média, qual é o nome dela? Bárbara. Bárbara, tudo bem, Bárbara? Obrigado pela participação, tá? A média aritmética simples, eu praticamente considero que ela é bem parecida. A média aritmética ponderada é porque tem a questão do peso. Eu acho que eu preferi dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu quero calcular a média aritmética de 7, do número 7 e o 5. Então, essa média aritmética simples, basta a gente pegar os dois números, somar eles, no caso 7 mais 5, como são 2, vai dividir por 2. Eu vou considerar aqui que média aritmética a gente coloca essa notação aí, Então, resolve aqui em cima, 7 mais 5, 12. Dividido por 2, então nós encontramos aí a média 6.
Então, essa aqui seria a média aritmética simples. Você vai pegar os números, somar e dividir pela quantidade. Agora, se caso falasse a mesma situação, né, vamos supor se isso aqui fosse uma nota de um aluno numa disciplina e uma outra. Aí, essa daqui, a nota 7, vamos supor que ela tem peso 2. E a nota 5 tem peso, colocar peso 3, por exemplo. Então, eu vou considerar que essa nota 7, como se ela estivesse repetindo aqui, no caso, 2 vezes, que é o peso. Então, essa é a diferença que é a média aritmética ponderada. Então, no caso aqui, o cálculo seria assim, ó, 7, que é a nota, vezes o peso, que é 2, mais a outra nota, que seria 5, vezes o peso, que no caso é 3. E aí, nós vamos dividir pela soma dos pesos. No caso aqui, 2 mais 3. Na verdade, isso aqui está indicando que esse peso está indicando que esse valor aqui está repetindo 2 vezes. Então, é como se fosse 7 mais 7. O peso 3 aqui como se fosse 5 mais 5 mais 5. Então, na verdade, nós temos aqui um total de 5 parcelas, né? Por isso que a gente soma os pesos. Aí, resolvendo isso aqui, 14, né? 7 vezes 2, 14. 5 vezes 3, 15. Dividido por 5. Então, nós temos aí 29. Dividido por 5, que vai dar aí 5,8. 5,8. Então, aí está o exemplo de uma média aritmética simples e a ponderada. Muito obrigada, professor. Agora, a nossa próxima pergunta é do 8º ano. Na equação 4x mais 2y igual a 6, o par ordenado 1 e 1 é solução? É boa pergunta, né? A equação é 4x mais 2y igual a 6. Bom, então essa equação, ela é do primeiro grau com 2 incógnitas, né? Neste caso, eu tenho que colocar um valor para x e aí perguntou se o par ordenado, o que é um par ordenado? Qual foi o par ordenado, né? 1 e 1. 1 e 1. Então, esse primeiro aqui é o x. Então, o par ordenado, se o x igual a 1 e o y, 1 também. Então, se o par ordenado 1 e 1 é a solução da equação. Bom, é uma boa pergunta, né? Como que eu posso fazer? Se eu substituir aqui o x, né, por 1, vai ficar 4 vezes 1, que dá 4, mais 2 vezes o y também, né, 1. Então, 2 vezes 1 dá quanto? Se der 6, a resposta é verdadeira. Então, vamos ver. 4 vezes 1 é 4. 2 vezes 1, 2. 4 mais 2 é igual a 6? Então, é verdadeiro, né? Então, é um par ordenado, sim. Obrigada pela pergunta. Muito bom. Nossa próxima pergunta é do 3º ano. É possível calcular média aritmética com números fracionários? Tem um nome, não? Não tem o nome. Então, tá, vamos dar um abraço aí para quem perguntou. Eu vou dar um exemplo aqui. É possível, sim, tá? Calcular a média aritmética de qualquer numeração, né? Qualquer tipo de número aí dentro do conjunto dos reais. Vou pegar um exemplo. Eu quero calcular a média aritmética das frações 1/2, 3/5 e 1/4, por exemplo. Então, tenho 3 valores e o procedimento é o mesmo. Nós vamos somar os 3 valores e dividir por 3. Então, a média aritmética vai ser igual. Aqui em cima eu vou colocar as frações somando. Então, meio mais 3/5 mais 1/4.
E no caso são 3 valores dividido por 3. Primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é fazer essa soma. Agora tem que lembrar que nós estamos somando aí frações e denominadores diferentes, né? Então, primeiro é obter aí o MMC. Então, deixa eu continuar ele aqui. O MMC de 2, 5 e 4, um macete aqui para você conseguir o MMC mais rápido. Você pega o maior valor e pensa nos múltiplos deles. Se os múltiplos deles for divisível pelos que sobraram, que é o 2 e o 4, então ele é o MMC. Então, por exemplo, o múltiplo de 5, primeiro múltiplo positivo, né? O 5 não dá para dividir por 4, 2, então não é. Então, o 10 também não dá. 15 também não dá. O 20, no caso, dá para dividir por 2 e 4. Então, o MMC aqui, 20. Aí tem que dividir, multiplicar, né? Dividido aqui vai dar 10 vezes 1, 10, mais 20 dividido por 5, 4 vezes 3, 12. E 20 dividido por 4, 5 vezes 1, 5. Isso tudo dividido por 3. Continuando aqui do lado de cá. Então, vai ficar 10 mais 12, 22, mais 5, 27. Então, vai ficar 27 20avos dividido por 3. E aí, agora a divisão envolvendo fração. A gente mantém o primeiro, né? O numerador, no caso, 27 20avos. E multiplica pelo inverso. Vai pegar o inverso do denominador, vai inverter. Então, aqui é 3 sobre 1. Então, nós vamos inverter, vai ficar 1/3. A gente pode usar aqui a regra do cancelamento, ó. Simplifica o 27 com 3, divide por 3 aqui, vai dar 9, aqui 1. Então, nós temos o resultado aqui, 9 20avos. Né? Se quiser deixar a resposta em decimal também, poderia colocar como 0,45, né? Que é a divisão ali. Mas, como está em fração, a gente pode deixar a resposta como 9 20avos. Muito obrigada, professor. Agora, a nossa próxima pergunta veio da Luísa Souza, da Escola Municipal Alfredo Catão. Ela está no 8º ano. Poderia explicar sobre equação e expressões algébricas? Obrigada, Luísa. Isso, Luísa Souza. Obrigada, Luísa, pela pergunta. Expressões algébricas é muito usado no nosso dia a dia, quando a gente quer descobrir um valor, por exemplo, né? No caso da matemática. Vou dar um exemplo. Eu comprei 2 litros de leite. Você foi ao supermercado, né? Vamos supor, você comprou, né? Qualquer um de nós poderíamos ter comprado 2 litros de leite e pagado com a nota de R$10. E aí, ela me deu o troco de R$1, uma moeda de R$1, ok? Isso é uma expressão algébrica. Quanto custou o litro de leite, né? Na verdade, essa expressão que eu acabei de formular, né? Eu vou usar uma incógnita e essa incógnita eu vou chamar de x, né? Então, uma expressão algébrica que vai gerar uma equação do primeiro grau, porque eu quero descobrir o valor de x. Então, eu tenho 2 litros de leite vezes o x é o valor que custou o litro de leite, não é mesmo? É igual. Quanto que eu paguei? Né? R$10. Então, é igual a 10. E quanto que eu recebi de troco? Então, é menos, né? 10 menos R$1, que voltou para mim. É mesmo? Então, na verdade, quanto que eu paguei? 10 menos 1, eu paguei R$9. Então, 2x é igual a 9, ok? O x, que é o valor de 1 litro de leite que eu gostaria de descobrir, vai ser igual a 9 dividido por 2. Aqui está multiplicando, eu passo para cá dividindo. Então, eu vou encontrar o resultado da equação do primeiro grau, que é o valor do x, que é o valor do litro de leite. Bom, mas quando a gente fala em moeda, né, reais, então eu não deixo como fração a resposta. Então, 9 dividido por 2 dá quanto em reais? Metade de 9 é 4,50, com 2 casas decimais.
Muito obrigada pela pergunta. Muito obrigada, professora. Agora, a nossa próxima pergunta, uma pergunta do terceiro ano. Existe média geométrica? Sim, existe média geométrica. Tem outras médias, né, que não foi citado no PET, mas porque está dentro da estatística. Então, lá é média aritmética e média aritmética ponderada. Mas existe sim a média geométrica. Vou aproveitar aqui mesmo. A média geométrica, em vez de você fazer a adição dos valores, você vai multiplicar. Então, por exemplo, eu quero obter a média geométrica de 2, 4 e 64. Aí, em vez da gente somar, a gente vai multiplicar, né? Vai ser o produto. Então, vai ser 2 vezes 4 vezes 64. E no caso aqui, a gente não vai dividir pela quantidade, a gente vai fazer a operação aqui no caso inversa. Nós vamos extrair aqui a raiz cúbica, porque são 3 termos, né? Então, a gente vai extrair aqui a raiz cúbica. Isso seria a média geométrica. Efetuando essa operação aqui, nós podemos, esses números aqui, ó, todos dão para passar para a potência de base 2, né? Então, raiz cúbica o 2 já está potência de base 2, vezes o 4, pode ser transformado em 2 elevado a 2, e o 64, 2 elevado a 6. A gente efetua aqui o produto, então raiz cúbica, lembrando aqui mesmo a base, então a gente tem que conservar a base e fazer a soma dos expoentes. Então, 1 mais 2, 3, mais 6, 9. E a propriedade lá da potenciação e radiação, a gente pode simplificar o expoente ali, né? Que está lá dentro, a potência está lá dentro do radical, com o índice. Então, simplificando aqui, vai dar 3, então vai ficar 2 elevado a 3, que é a mesma coisa que 8. Então, aí está um exemplo de uma média geométrica. Muito obrigada, professor. Agora, a nossa próxima pergunta veio do 8º ano. Na equação x menos 4 igual a 7, qual o valor de x, professora? Muito bom, né? Equação do primeiro grau, às vezes o aluno chega lá no ensino médio, né? E são equações muito usadas no nosso dia a dia, conforme eu já falei. Então, não pode esquecer. Como calcular, então, o valor do x? Tem uma incógnita, né? Isso. Fala para mim, por favor. X menos 4 igual a 7. Bom, então, olha só, muito fácil, né? Vamos ver. Como que eu encontro esse valor de x, né? Eu vou isolar o x e esse menos 4 vai passar para cá com o sinal contrário. Então, tá menos 4. Então, vai passar para cá, o 7 já está do lado de lá, então eu mantenho o sinal do 7. Então, esse menos 4 vai passar para cá como? Mais 4, né? Então, x é igual a 7 mais 4, que dá 11. Vamos ver se está certo? 11. 11 menos 4 é igual a 7, né? Então, a solução é 11. Muito obrigada. Muito obrigada. Chegou a hora de mais uma pequena pausa em nossa conversa. Participe você também do Tira Dúvidas. É só ligar no telefone 31 3254 3009 ou enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp no 31 98295 2794. Já já nós estamos de volta, não sai daí.